Trading System. Você sabe como você está operando? Você está realmente operando de forma consistente? Não? Por quê? Acredito que essa pode ser a solução. Um Trading System validado, testado, que funcione. Então vamos lá, esse é o tema de hoje, tá? Então, vamos falar um pouco de Trading System. Bom, vamos começar pelos problemas de não ter um Trading System. Primeiramente, o sonho ali de todo trader, né? Não vou nem dizer de ser consistente, mas ser consistentemente lucrativo, né? Mas se você não tem um trading system, você não consegue nem ser consistente. Não só lucrativo, mas você não consegue ser consistente. Nem ganhando, nem perdendo, você não consegue. Porque você não sabe o que você está fazendo, você não está repetindo a mesma coisa todos os dias. Porque não tem uma coisa para você repetir todos os dias. E da mesma forma, você não consegue medir essa consistência. Você não consegue conferir, pô, será que eu estou sendo consistente ou não? Você não tem um trading system, então você não consegue saber. O segundo ponto aqui é a estatística. Você não consegue ter uma estatística. Você não consegue saber se você está fazendo certo ou não, o que precisa melhorar. Você não tem o que seguir. Então você não sabe o que melhorar. Então você não consegue monitorar os seus resultados. Você não consegue ter confiança nas suas operações porque você não tem um plano para seguir. E da mesma forma, quando você toma um stop, você não consegue enxergar esse stop como estatístico, como por exemplo, não, tomei o stop, mas pô, beleza, geralmente no meu trading system, a cada 10 operações eu tomo 4 stop, então tá tudo bem. Você não tem isso testado, você não tem uma estatística disso, não tem uma estatística, então você não consegue saber se aquele stop tá tudo bem ou não, ou aquela sequência de stop, se tá tudo bem ou não, certo? Próximo ponto, você opera perdido, né, no achismo ou com muita subjetividade. Né? Ou seja, a ideia do trading system é que você opere de forma objetiva. Se o mercado fizer isso e isso e aquilo, você compra. Se fizer isso, isso e aquilo, você vende. Se não fizer, você não faz nada. Então a regra é simples. E por fim, você não consegue ser trader, porque quem manda na bagaça é o trading system. Porque humanos têm emoções. E como assim? Se você não tem um plano exato para você seguir, replicável para você sempre executar ele, hoje você vai estar num estado emocional, amanhã você vai estar em outro. Pode ser que hoje você tomou um stop, aí amanhã você já vai ficar com mais medo, sabe? Mais receio. Pô, vai ter uma oportunidade, assim, não, vou entrar não, pá, é um pouco arriscado, tomei stop ontem e tal. Agora, se você tem um trade system, é ele que manda. Ele que vai falar, tem que comprar, cara. Tem que vender. Mas toma stop ontem. Cara, não interessa, tem que comprar. O trading system tá mandando. Entendeu? Então, se você não tem um trading system, você não consegue nem sequer operar. E o próximo ponto, vamos lá? É sobre o que é, finalmente, o trading system, né? Então, porém, antes de falar do trading system, a gente tem que falar o que é o trading. O que é o trading, né? E depois sobre o que é o trader e finalmente sobre o que é o trading system, né? Então, o que é o trading? O trading é a profissão em que você vai alocar o seu capital com o objetivo de rentabilizar a sua carteira. Então, você vai trabalhar com algum tipo de benchmark, como por exemplo, pode ser a Selic, pode ser alguma bolsa, pode ser alguma coisa, ou pode ser um número específico. Então você quer bater, por exemplo, pelo menos 20% no ano, ou 40% no ano, ou 50% no ano, ou 5% ao mês. Esse é o seu alvo, pelo menos, né? Então seu objetivo é rentabilizar a carteira, certo? Agora, o que é o trader? O trader, ele tem uma função que é seguir o trading system. E o que significa isso? Não, o objetivo do trader não é ir fazer dinheiro, vamos fazer grana, vamos não sei o que. Não, vamos multiplicar dinheiro. Não, cara. O objetivo do trader é realizar o trading, que é o quê? Rentabilizar a carteira, certo? Você vai usar o seu dinheiro para fazer mais. Para isso, você precisa seguir um plano. Você precisa seguir um trading system. Um sistema que sempre funcione, que já foi testado e validado. No longo prazo, ele tende a funcionar.
Você tem que seguir. Não existe raciocínio, não existe lógica, não existe decisão, não existe um, pô, acho que não. Não. Simplesmente tem o plano, o que ele mandou, você segue. Então, finalmente, a gente pode falar o que é o Trading System, que é o plano, que é você testou algo, você definiu algo, escreveu. Aí você testou, validou, falou, isso aqui funciona. Pronto, agora você tem com o que trabalhar, que é o quê? O que você tem que fazer? Seguir o Trading System. E o que é o Trading System? O plano. Para quê? Para você exercer a função de trading, que é rentabilizar a carteira. Então começa de baixo para cima, tá? Começa com o plano, depois vem o trader que vai seguir o plano com o único objetivo de rentabilizar a sua carteira. Beleza? Então você tem que abrir o gráfico hoje, amanhã, todos os dias, com o único objetivo, que não é fazer dinheiro, é seguir o plano. Mas se você não tiver um plano, não tem como você seguir um plano. Então, finalmente, vamos lá em como é construir um trading system. Como é construir um trading system? Eu defino da seguinte maneira. Eu e alguns traders, uma certa base do mercado define dessa maneira que eu vou te mostrar. Separa por técnica, alguns podem ter nomes diferentes, tá? Tem isso também, pode ser que eles coloquem nomes diferentes, mas significa a mesma coisa. Técnica, setups, comportamento e gestão financeira. Beleza? Calma que eu vou explicar cada um. Na técnica, você vai analisar, é o que você vai analisar o mercado para ter a resposta do que fazer, né? Então, vai utilizar a teoria de Dow, teoria de Elliott, análise técnica clássica, vai ler tendência, vai desenhar no gráfico, vai fazer seus estudos para definir se você vai comprar ou vender, se o mercado é para cima ou para baixo, ou se vai ser lateral. Então você, na parte técnica, você vai saber para qual direção você vai, certo? Para qual direção o mercado tende a ir e aí você vai junto. Na parte dos setups, você vai pegar a resposta. Você vai ter a resposta de. Na parte de setups, ela vai responder quando, ou seja, quando você vai entrar. Então você já sabe, por exemplo, você fez a parte técnica, você analisou o mercado, você definiu que é para cima e você quer comprar. Agora vem a parte dos setups, que é quando, beleza, você vai comprar, mas onde você vai comprar? Você deve comprar o mais barato possível e quando for vender, vender o mais caro possível. E os setups, as estratégias, etc., onde você vai pegar o timing para saber quando entrar, quando comprar. Você já sabe que você vai comprar. Então, se você está operando e você está naquele candle, você está vendo o mercado movimentando e você não sabe se você compra ou vende e tal, e você já quer clicar, você pulou a etapa inicial que é a técnica, a parte de saber o que fazer e para qual lado o mercado vai. Você já está querendo pular direto para o setup, certo? Terceiro ponto, comportamento, que vai te dizer como. Então, o seu modelo mental, a sua mentalidade diante do mercado e das situações do mercado, não só no dia, mas no dia a dia, na carreira, no longo prazo, tá? E é um tema bem complexo, não vamos aprofundar aqui. Depois a gente pode trazer mais vídeos sobre isso. Mas por fim, vamos para a parte agora de gestão financeira, que é quanto, né? Que é com quanto você vai entrar, certo? Que também é um tema bem complexo. Seguindo a mesma analogia, como eu disse, a técnica te diz o que fazer, se é comprar ou vender. Então, a direção do mercado, para onde o mercado vai. E aí você vai utilizar, se você já definiu, não, eu quero comprar, o mercado está dizendo tudo que é para comprar. Agora você vai utilizar os seus setups para dizer quando comprar. O timing, não, quando tocar naquela linha de tendência, com aquele suporte, aquele gap, com a retração de FIBO e tal, deixou um gatilhozinho e tal, entrei. Esse é o timing, esse é o setup, beleza? Parte de comportamento, como eu disse, é como. Então, seus hábitos e comportamento no dia a dia no mercado. Como eu disse, é muito complexo, não vamos aprofundar aqui. E a parte de gestão financeira é quanto. Então, gestão de dinheiro, que também não dá, teria que ser um vídeo gigante aqui. E o objetivo aqui é falar de trading system, tá? Então já deu para entender a divisão de como é um trading system. E por fim, finalmente, como montar o seu trading system. Bom, no início, aliás, primeiramente, como regra, tá? Ele deve ser escrito, tá? Você tem que escrever o seu trading system. Ele tem que ser escrito. Pode ser no papel ou pode ser no computador, como você quiser. Eu gosto
escrever no computador. Mas ele deve ser escrito, tá? Porque ele deve ser replicável. Isso é muito importante. Então, se alguém, por exemplo, pegar o seu training system e ler, ele consegue aplicar aquilo. Não necessariamente ele vai ser bem sucedido com o seu training system, porque é um pouco complexo e sempre tem um mínimo de subjetividade, mas tem que ser escrito. Ele tem que ser testado e validado. Então, você vai fazer o seu training system, você vai construir ele, você vai escrever ele, e você tem que testar ele, e ele tem que funcionar nos seus testes, entendeu? Porque depois você vai colocar ele em prática. Se você nem testou e nem validou ele, como você vai colocar em prática algo, como você vai colocar seu dinheiro em algo que você nem testou, você não sabe se funciona? Só porque você escreveu bonito, entendeu? E como você vai fazer isso? Primeiro, você vai começar copiando. Então você vai escolher algum mentor, pode ser algum trader da rede social, da internet, pode ser algum cara de algum livro que você acha bacana, tem um método todo dele lá, etc. Pode ser um compilado de livros, etc. Que pode estar a descrição de trade system, etc. Então você vai copiar o trading system de alguém. Você vai ver tudo que aquele cara faz exatamente. E aí você vai praticar ao máximo o trading system desse cara, até você ficar muito bom no trading system dele. Você vai entender ao máximo o trading system dele. Tudo, tudo, tudo. Você fala, pô, entendi tudo, cara. E não somente, você vai estar praticando no dia a dia no mercado. Então você vai conseguir entender na parte prática também como funciona o mercado. Não só na parte teórica, não só nos livros, etc. Ou nos vídeos, cursos, etc. Não, você vai estar no dia a dia, na conta demo, ou no backtest, no replay de mercado, tá? Testando e entendendo. Estudando sempre, sempre, desde o início até o fim de sua vida. Não tem um momento que você vai parar de estudar, tá? Sempre vai ter algum livro, alguém, nem que você releia algum livro, veja algum curso a mais, alguma mentoria, alguma palestra, alguma coisa. Mas você vai estar sempre estudando e se aprimorando. Não só na parte de construção de trading system, mas sempre, mesmo quando você for bem sucedido, vai continuar estudando. Então, o estudo com livros, etc., você vai começar copiando, praticando e entendendo. E finalmente, depois dessa prática, isso deve demorar provavelmente 1 a 2 anos, tá? Sendo bem sincero. Do início da sua carreira, principalmente, né? Finalmente você vai criar o seu. Finalmente você vai conseguir ter noção do que é um trading system. Ter noção do quão denso ele deve ser, ou do quão simples ele deve ser, ou será que ele tem que ser complexo? Até que ponto ele tem que ser complexo, né? Então, nesse momento você já vai estar entendendo um pouco melhor de como deve ser um trading system. E agora vem a parte de validar ele, né? Que é através do backtest. Então, eu vou fazer outro vídeo depois explicando como fazer backtest, tá? Outro vídeo, e aí eu vou falar sobre como você vai planilhar isso e fazer um diário sobre isso, para você testar e validar o seu training system. Porque você finalmente criou, você finalmente escreveu. Agora é hora de testar e validar no backtest, tá? Por fim, finalmente você pode operar. Criou o seu trading system, testou ele, validou, tá funcionando, beleza. Agora sim você tem com o que operar. Afinal de contas, antes, para que você ia caçar operar? Se você não tinha o que seguir, agora você finalmente tem o que seguir. Um padrão a ser seguido, tá? E como você vai fazer isso? Comece pequeno, tá? Comece pequeno, opere bem pequeno. Não opere na conta demo, tá? Comece pequeno, lote mínimo, sinta o mercado, veja o mercado ao vivo, né? Siga o trading system, isso é muito importante, porque você finalmente fez ele. Agora você tem que seguir ele, claro, né? Você tem que seguir, tem que ser disciplinado nesse ponto. O que ele mandar, você segue. Lembra lá do início da aula? Cadê? Aqui. Que o objetivo do trader, que é você, é seguir o trading system. Então você construiu ele. Agora o que você vai fazer? Você vai seguir ele, ponto final. Então, siga o trading system e não altere. Não altere o seu trading system. Você construiu ele, você vai alterar ele, cara. Pô, vai mudar tudo. Aí você vai ter que fazer backtest de novo, ver se funciona. Então, pô, não altera. Somente ajustes bem finos, coisas bem sutis ali e tal.
Mas não muda a estrutura do seu trading system, senão você vai ter que testar ele de novo, você vai ter que voltar várias etapas atrás, tá? Então, enfim, espero que tenha feito sentido para vocês. Coloquem isso em prática, eu garanto que vai valer muito a pena e é o que vai funcionar. É um único caminho no mercado, não tem outro. Tá? Você tem que ter um trading system para você poder ter algo para seguir. Depois vem estatística, ganhar dinheiro e etc, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado, beleza? Deixa o like aqui embaixo, comenta, manda para algum amigo que vocês acham que não tem um trading system, né, para ser seguido. E é isso. Vai lá atrás da sua jornada, vai lá construir o seu trading system. Depois me manda mensagem aí de como que foi, beleza? Valeu, pessoal.